ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare, Cosa sei? ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi, Proprio mai. e il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontano. Boa noite, bem-vindos a mais um 3 graus de carequice. Desta vez sou eu a apresentar o tema e o livro. Na verdade não tem que ser só um livro, mas é um exemplo daquilo que vamos falar hoje. Mas antes de qualquer coisa tenho um anúncio a fazer. Hoje fui diagnosticado com Covid-19. Portanto, eu estou a fazer este programa em esforço, em sofrimento e sacrifício pessoal. Como tal, tenho um pedido a fazer. Por favor, coloquem like no vídeo do YouTube e também na faixa do Spotify, porque por alguma razão que me tentaram explicar e não fosse um info excluído, eu perceberia, é bom. Por isso, e aí está aqui pessoas que estão em sofrimento, com febre e dores corporais. Portanto, peço que tenham isso em atenção. Lá está. Não sabiam esta, porque nós tivemos a conversa antes de começar a gravar e eu não revelei. Estou agora a revelar. Estou em choque. Pois, exato. Vejam o que é que nós fazemos para não faltar. Vamos falar sobre este livro, que eu vou imediatamente dizer qual é, Ar Puro e Água Fresca, da Polvo. Não é o momento ideal de eu falar do meu furúnculo? Se calhar. Eu acho que no final do programa vamos falar sobre as outras maleitas que nós temos, porque como pessoas de idade já de certeza que não são poucas. Este livro foi publicado pela Polvo em 2013 e já tinha sido antes publicado em França. Não esqueças o título e o autor para os... Sim. Com o título de Der Pur et de Fraîche. De Fraîche, de Pero, que é o autor. E portanto, porque é que nós nos lembramos, ou eu me lembrei de trazer este livro para aqui? Para já porque li-o quando o comprei há uns anos e nunca mais voltei a pegar nele. Mais tarde vim a perceber que havia uma boa razão para isso, pelo menos e também porque é uma banda desenhada sem legendas. Se bem que isto pode ser um statement polémico e vamos falar sobre isso. Ou seja, uma banda desenhada que se costuma chamar muda por não ter texto, ou, não ter legendas e não ter falas, e a interação das personagens ser uma coisa muito mais visual e expressiva, sensorial, utilizando a linguagem da banda desenhada de uma outra forma. Neste caso, pronto, em termos muito rápidos, é uma família que mora no meio da floresta. O pai é um bocadinho aquele clichê do pai abusivo, que é muito bruto e violento, e bebe, e bate na mãe, e bate nos filhos, etc. Logo no início do livro, há um momento que eu achei bom, e que em 4 vinhetas se disse bastante, que é: o pai está a jantar com a família, de repente manda ali um olhar para a filha, que é uma criança na altura, e de repente recebe um olhar de volta um pouco agressivo da mulher, da mãe, pá. E depois continua a comer como se nada fosse. Ora, com estas 4 vinhetas nós compreendemos que, além de ser um bruto, um selvagem e um bêbado, o pai é também é incestuoso e pedófilo, muito provavelmente. Já se terá passado alguma coisa, poderá vir a passar-se, mas cria-se ali nessas 4 vinhetas um momento com muito significado e há muitas coisas que nos surgem na cabeça sem ser preciso dizer nada. Logo aí é um bom uso desta linguagem. Depois, porque é que entretanto já trocámos algumas impressões acerca deste livro e dissemos que há aqui alguma batota, porque apesar de haver momentos como estes, e apesar de, tanto quanto possível,
o livro vai sempre colocando quase vinheta, quase com movimento e plano de variação de planos, aquilo que vai acontecendo. Há aqui até bastantes diálogos, até algo complexos, porque esta personagem depois torna-se adulta e fica sozinha no mundo, de alguma maneira, vai começar a caçar animais, a comercializar as suas peles, a fazer trocas, e tudo isto, todas estas interações com as outras pessoas, cria ali uma série de diálogos onde há o uso do balão, mas dentro do balão, em vez de surgirem palavras, surgem desenhos que funcionam como ícones, porque transmitem ideias. E há até diálogos bastante elaborados com este recurso, o que nos leva a questionar porquê então que esta história é contada então sem palavras. Há muitas razões, se calhar o autor, como é um livro feito por um só autor, se calhar o autor não estava à vontade com essa situação. Eu não conheço o resto da obra do Pero, se calhar estou a dizer um disparate enorme, mas não sendo isso, realmente não se compreende assim à primeira vista porque é que isto é um recurso tão presente ao longo do livro. Aquilo que eu disse há pouco, de ser um livro que de certa forma não aprendi nada ou não foi muito agradável por aí além de revisitar, é porque a história não é por aí além, no meu entender, muito interessante. Há coisas que me incomodam um pouco, da maneira como ele volta e meia lhe apetece dar um pontapé no cão, um pouco sem razão nenhuma. Lembrou-me o Tintin no Congo, em que o Tintin está a andar muito bem, de repente vê um animal, olha, por que não matar? E mata-o. Mas pronto, isso foi feito há uns anos, não é? Há aqui uma série de opções que me parecem bastante esquisitas. Agora, duas coisas que eu acho importante de referir em relação a isto das histórias mudas, que é uma coisa que eu gosto sempre de perceber e que é importante para o leitor perceber, é o porquê da história ser muda. Eu julgo que não terá de ser uma grande razão, mas, por exemplo, no livro que eu escrevi, o Tormenta, que é uma história toda ela sem legendas, havia uma razão, que era uma razão até bastante egoísta, que era, eu fiz aquele livro para os meus avós e era para mim importante que os meus avós percebessem o livro. Não é que eles não percebessem lendo, mas eles já estavam numa fase da vida que seria mais fácil para eles ler, assimilar e interiorizar aquela história contada daquela forma. Se tivesse legendas, muita conversa, etc., eu tornaria este exercício muito mais complexo. Claro que isto é uma coisa muito, muito pessoal e até, mais uma vez, repito, egoísta, mas também dessa forma o livro, no meu entender, torna-se mais universal e para isso também muito contou o trabalho do João Sequeira. Quando nós vemos livros como, por exemplo, o Kong the King, feito pelo Osvaldo Medina para a Kingpin, ou alguns dos exercícios do Richard Câmara, que eu já mostrei aqui para a Polvo, nos seus primórdios, que são exercícios mais de movimento, num caso, no outro é aquele caso do Capuchinho Vermelho, em que ele utiliza as 4 vinhetas para contar 4 histórias em simultâneo, em que realmente não é necessário haver, e seria uma complicação enorme se houvesse palavra a somar toda aquela ideia. Nós aqui compreendemos o porquê da supressão do texto no álbum em si. Neste livro, acabo por não perceber muito bem, e acho que muitas vezes estes diálogos e estes momentos com muitos ícones a funcionar como legendas acabam mesmo por tornar isto muito mais complexo. Há eu ao longo o Tormenta não foi o meu primeiro exercício em que não escrevi o texto. Claro que há e continua a haver sempre aquela velha ideia de que um livro sem texto não tem argumento, e também cola um bocadinho com outra ideia, que é, eu muitas vezes parece que tenho que me desculpar de não fazer o desenho, não é? As pessoas, então, olha, desenhas muito bem. Não, eu só escrevo. É aquela frase, não é? Aquela frase mítica de eu só escrevo. Mas realmente é um bocadinho, às vezes é um bocadinho desanimador, porque tudo aquilo que ali está, não é? De certa forma foi escrito por mim, no meu caso. Claro que eu acho até
que há aqui um exercício de utilização e de exploração da linguagem da banda desenhada quando nós abdicamos da vertente literária, não tem necessariamente que se abdicar para se explorar a linguagem, mas eu acho que nas sequências e no storytelling propriamente dito que está aquilo que verdadeiramente classifica alguém que escreve para a banda desenhada como argumentista. Porque se alguém fizer um texto corrido e entregar esse texto ao artista e dizer, olha, faz disto uma BD e sair dali uma BD, provavelmente vai ser acreditado com arte de tal e argumento de tal, mas eu acho que esta pessoa não fez tudo menos o argumento, não é? O storytelling tem que estar presente. E nos livros mudos, o storytelling é algo que, de certa forma, sobressai e ganha um particular destaque. Quando se trabalha, e agora voltando um bocadinho atrás, quando se trabalha, e o Pedro sabe disto, quando se trabalha com pessoas como o João Sequeira, este storytelling é algo que é muito partilhado, porque ele gosta principalmente desta vertente, e alguém que lhe rouba esta vertente está a castrá-lo, não é? Portanto, nós também depois acabamos por nos adaptar a cada artista. Passando agora a palavra, isto das histórias mudas é algo que tem muito que se lhe diga, podem às vezes ser exercícios exploratórios, podem ser exercícios muito mais intimistas e em que a palavra, de certa forma, o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Pode ter até às vezes uma razão obscura, como aquela que eu partilhei, não sei se alguma vez tinha falado disto, que era a pessoa a quem se dirigia, ou as pessoas a quem se dirigia o livro, mas obras como esta, não é, que do Ar Puro e Água Fresca, levam-nos a questionar. Eu até questiono muito o que é que se aprende com esta história, mas pronto, tirando isso e de facto não gosto de tudo aquilo que leio, fica a questão porquê? Porquê esta linguagem? Porquê é que se optou por este recurso? O que é que se ganhou com isso? O que é que não se ganhou? É algo que eu também ponho à vossa consideração, porque eu fui ver no Goodreads as notas e havia pessoas que diziam, havia Gabriel Martins há 8 anos a dar 3 estrelas a este, as verdades têm que ser ditas. Gabriel Martins deu 3 estrelas a este livro e disse coisas que eu não quis, mas tal, uma história, não sei o quê. Também não se comprometeu, não disse que era a melhor coisa alguma vez feita. Eu já não me lembro o que é que escrevi. Sim, mas está lá, lute, está lá. Portanto, não, mas pronto, não disseste nada que tem vergonha. Mas havia pessoas que acharam muito bem a linguagem, fantástica, o desenho é bom, de facto, mas é um exercício que me leva a questionar o porquê. Pronto, e depois já pode haver paralelismos com o cinema mudo, mas isso é outra coisa, o cinema mudo tem outras origens e outras orientações. Pronto, histórias mudas, é este o tema, e vou passar então a palavra aos meus amigos que não estão infectados, até ver. Que saiba, não. Nunca se sabe. Eu estou a tratar do vírus da melhor maneira que posso e sei. Com medicamento da Saúde 24. É aquela urina, como o outro gajo falou. Urinoterapia. Eles agora estão a recomendar muito isso. Estou a brincar, né? Depois não digam que estamos a recomendar estas práticas. Não, ainda por cima tiram o vídeo do ar, porque já disseste a palavra que depois ficam aí os esbirros a ver o vídeo, a ver o que é que dizemos, damos desinformação. Mas não é a primeira vez que falamos disto aqui. Aliás, já fizemos um programa sobre isto, não é? Bem, Gabriel. Viva. Estava a procurar no Goodreads, não disse nada de especial, 3 estrelas, é tipo vestido preto, não me compromete. É tipo, está giro, eu disse isso. está giro a Deus. Sim. Fizeste bem, mas é só para que saibas que eu vou sempre lá ver se um de vós... Eu desisti. Eu no início queria comentar, achei que fazia sentido e depois desisti. Começou-me a aborrecer imenso fazer comentários. Porque depois eu não gosto de fazer comentários também depreciativos e então, bem, enfim, a dada altura achei que... Nem gosto de dar notas. Eu comecei a usar o Goodreads mais quase como lista de cenas, para saber o que é que ia lendo e... Pronto, mas só para esclarecer, eu acho que o livro tem coisas boas. Agora... Pronto, não, sim, não. Sem vergonha, eu também escrevi aquilo para caso no futuro me viesse atrás, me pudesse fácil. Então, mas aproveita. Não, mas vou começar a falar. Deixa-me então aqui organizar. Quando estava... ok. Vou começar pela parte da batota, porque acho que fui eu que mandei isso lá no WhatsApp, fui eu que usei essa expressão para
para o livro e estava-me a tentar lembrar porquê. Porque, como é óbvio, eu não acho necessariamente que o autor faça batota ou não, porque isto não é um jogo. Ele quis fazer a banda desenhada assim e fez. Portanto, não há, pode haver regras que são ensinadas e vocês dão workshops de escrita de banda desenhada. Acho que é importante saber as regras até para as poder contornar com estilo e para fazer as coisas funcionar. Mas como é óbvio, não há aqui um grupo de banda desenhada muda em que se uma pessoa usar os desenhos dentro dos balões para comunicar, que faça com que isso seja expulso do grupo ou se calhar até faz. Mas pronto, eu tinha a ideia que tinha lido que o Perrault, ele é francês, não é? Perrault, não sei se é assim que se pronuncia, o autor, tinha feito esta banda desenhada como um desafio a si próprio, de fazer uma banda desenhada muda. Eu não sei se isto foi verdade, mas foi na altura quando eu li o press release da Pulp, fiquei com esta impressão. Eu estava a procurar essa informação há pouco no computador. E foi por isso que me ficou batota, não é? Porque fizeste batota no teu desafio. De certa forma, cais no facilitismo, que é ok, eu não vou usar palavras, okay? Mas vou usar imagens. Isto dito assim, quem nos apanha assim, se ligasse a rádio e o programa tivesse a dar, parecia parvo, né? Porque a banda desenhada é a imagem. Mas é o que o André explicou. Em determinadas balões, eles fazem conversas usando a imagem. E isso, de certa forma, é um facilitismo. Portanto, não há problema nenhum. Não sei porque é que ele optou por isso. Eu acho que havia alternativas. Poderiam dar mais trabalho ou ser sempre mais subtis. Por exemplo, quando ele pensa que reconheceu a irmã numa casa de prostitutas, ou num salão, na verdade, num salão, que na altura eram as casas de prostitutas, e o uso da imagem é muito evidente o que é que está a acontecer, mas eu acho que mesmo sem isso, mesmo usando, por exemplo, a boneca que ela tinha e fazendo ali qualquer coisa, se conseguiria chegar a esse resultado, mas pronto, talvez não fosse tão óbvio como o autor quereria. Mas acho que haveria alternativas de tornar este jogo, de fazer a história mais desafiante. Por exemplo, vou dar um exemplo de um livro que eu acho que é muito bem conseguido enquanto banda desenhada muda, que é O Espelho de Mowgli. Que vai buscar a personagem do Rudyard Kipling, mas depois é um livro mais sobre a identidade, ele a procurar-se a si, não faz este tipo de recurso, não tem uma única palavra, e o livro quer dizer, nós já falámos neste programa, não necessariamente de banda desenhada muda, mas acho que já falámos da importância do silêncio e quando falámos, por exemplo, The Care of Birds, dos momentos em que só o que a imagem transmitia. De qualquer das formas, é um livro que tem texto. Um livro que não faz uso do texto tem que se deparar sempre com isso. Portanto, não há nunca a possibilidade de recorreres a uma frase para explicar qualquer coisa. E isso é interessante e eu gosto cada vez mais de conhecer também esse tipo de banda desenhada, precisamente pela possibilidade pelos desafios também que traz e pela forma como passa a sua mensagem, que é diferente, acaba por ser diferente. É uma experiência diferente, igualmente enriquecedora, quer dizer, não faz sentido estar aqui a comparar, são coisas distintas. Dito isto, à parte do livro, pronto, ele opta por isto, eu acho que diminui a obra, eu acho que era mais giro se ele não tivesse feito assim. Acho que a torna menos interessante. Tá? Depois ele quer contar aquela história que também me faz lembrar outro programa que já falámos, que é Os Pecados do Pai, não é? Porque estavas a dizer que te irritava ele a bater no cão. Acho que ele bate no cão. Não quer dizer que faça sentido da forma como é apresentado, mas é mais um apontar para que ele está a ter momentos em que se está a tornar o pai, porque o pai acho que também batia no cão, tenho ideia no início. É assim, aquilo que me incomoda é um bocado a aleatoriedade, ou seja, não há... O pai, pronto, é uma besta, mas um gajo... Mas é repentino, sim, aquilo acaba por ser repentino. Eu lembro que há um momento em que ele está com um cão, o cão tinha começado a andar ao lado dele, ele de repente dá-lhe na cabeça, dá um pontapé ao cão, depois anda lá a tentar matar um bicho para comer, tem fome, não consegue, o cão aparece-lhe com um pássaro, ele dá-lhe uma festa, ou seja, nós parece que percebemos então, ele percebe que o cão é-lhe útil, então dá uma festa ao cão e sim. Mas depois o cão quer o pássaro e o gajo prega o pontapé no cão. Quer dizer, é um bocado... Mas aí ainda há uma razão, não é? Que estava cheio de fome e a luta da comida, mas há outros momentos que é como tu dizes, parece que só porque sim, pau. E eu, achei que isso era um claro sublinhar
novamente do percurso, fazendo ali um paralelismo com o que te apresentam do pai no início. Sim. Não, deixa-me só dizer que a palavra, muitas vezes, ela está presente no livro, ainda há isso, porque as interjeições e os sons estão escritos, portanto, as letras existem, estão presentes. O que é estranho, porque é a única coisa que ele utiliza nessas ocasiões. Olha, eu diria para abrirem, se tiverem a oportunidade, abram um livro na primeira página e olhem para a primeira página, logo. E a primeira página leva logo a esse entendido. Qual é a diferença dessa página? Eu tenho aqui só Pronto, na primeira página nós temos 3 vinhetas e na última vinheta vemos a casa, estamos a ter um establishing shot e aproximamos a casa e vemos a onomatopeia Tchak, não é? Portanto, nós percebemos antes de ver a cena, madeira está a ser cortada, percebemos logo isso, não é? Mas qual é a diferença dessa página num livro dito mudo e num livro que teria palavras? Nenhuma. Nenhuma, sim. Agora, a mim interessa-me menos estar a dizer que o livro em si, realmente o livro em si não é um livro extraordinário, é um livro competente, interessante, não me interessa muito estar a corrigir o autor. Um artista tem todo o arsenal que pode... Sim, claro que sim. Portanto, utiliza o que quer. A partir daí nós podemos fazer um juízo de valor. A partir da leitura, já me parece ligeiramente menos válido dizer não devias ter feito isso. Uma coisa é notar em alguma fragilidade ou um momento que parece incoerente em relação ao livro. Ou seja, o livro é todo de uma maneira e de repente há uma coisa cujo contraste não parece trazer mais significado. Parece mesmo algo que o autor não soube resolver isso. Às vezes pode acontecer. Mas não parece. Acho que o livro é coerente com as regras a que ele se propõe, não é? Agora, eu nestas coisas, vocês sabem que eu sou muito achado com as palavras e eu não estou a dizer que não utilizarei o termo banda desenhada muda, etc. Mas, de facto, uma das coisas que é preciso sublinhar é que chateia-me, por exemplo, quando as pessoas dizem que há uma banda desenhada sem texto. E aí eu chamo a atenção, um gajo tem que pensar nestas coisas, que do ponto de vista semiótico isso está errado, porque texto tem sempre. Se existem várias imagens que estão coordenadas entre si e criam um significado, nós vamos interpretar as imagens e criar sentido, tempo, organização dos personagens, etc. Há um texto, um texto mesmo, uma tessitura, um tecido de significados que vai ocorrendo. Podem não haver matéria verbal, não é? Pode não haver falas, pode não haver diálogos, pode não haver legendas, pode não haver matéria, pode não haver... eu legendas, quero falar de legenda de narrador, mas também podiam ser de um não narrador, não é? Indicar o sítio, as datas. Acho que aqui é uma coisa um bocadinho dúbia, ou seja, as onomatopeias aparecem em contexto. Muitas vezes aparecem precisamente para dar o caso de sons a que nós não teríamos acesso de outra maneira, não é? O uivo do cão, um bicho qualquer escondido. Mas, quer dizer, servem para esses sons, mas não para os diálogos. Mas depois os diálogos, de facto, têm signos icónicos. Bom, que também isso é utilizado na banda desenhada dita clássica ou contexto. Não muda. Mas isso, a verdade é que existem... Aí era uma questão mais de categorizar as histórias. Eu ia alertar só para aqueles que estiverem interessados. Eu tenho uma alucinação qualquer. Eu devo estar aqui a fazer uma confusão ou erro. Existe, e vocês podem procurar porque está todo online, existia uma revista do Museu de Angoulême muito boa, que era Novia Marte. E nessa revista saiu, já não lembro em que número, mas está disponível online, História da Banda Desenhada Muda, Histoire de la Bande Dessinée Muette, do Thierry Cronstein. E vocês podem perfeitamente consultar isso online. A alucinação está em que eu tenho a ligeira impressão que ou a Quadrado, da Biblioteca, ou publicou isso, ou eu estive envolvido na possibilidade de traduzir isso e acabou por não se traduzir. Portanto, não me lembro, e eu não, como sabem, não tenho agora a possibilidade de verificar se isso era verdade ou não. Mas pronto, existe um excelente artigo do Thierry Cronstein, como eu disse, chama-se Une histoire de la bande dessinée muette, em 2 partes, e vocês podem encontrar aí muitos exemplos da banda desenhada muda ao longo da história. E, de facto, nós encontramos desde o início,
Ou seja, já no século XIX, com, sei lá, A.B. Frost, ou o Villette, perdão, ou Steiner, etc., etc., nós encontramos imediatamente bandas desenhadas, pequenas sequências em que não há texto. Por exemplo, o Caran d'Ache tem uma banda desenhada extremamente famosa, que é uma vaca vista de frente, só, vemos a vaca, é sempre igual, e há um pequeno pormenor, que podemos notar ou não, e depois lemos, eu já não lembro do título, mas é qualquer coisa como a vaca e o comboio, ou o comboio que passa. E eu ler o título, mas reparem, é uma informação textual que vem trazer um novo significado, não é? É um acréscimo. Nós olhamos para os olhos da vaca e vemos que a vaca está a fazer assim, né? Está a mexer os olhos, a ver o comboio a passar. Portanto, o humor está em termos uma vaca que está simplesmente ali a ruminar e a ver um comboio a passar. Mas nós também temos mestres. Temos também, obviamente, não nos vamos esquecer de todo aquele capítulo dos livros do Ward, do Franz Mazaril, etc., dos anos 20, 30, 40, daqueles romances de xilogravura, que era uma imagem por página e também não tinha um texto, que também pode ser trazido para dentro de uma história da banda desenhada um bocadinho mais expandida. Epá, e temos, contemporaneamente, temos pessoas como o Peter Cooper, o Thomas Ott, o Jim Woodring, o Frank, que são autores exímios a fazer bandas desenhadas com efeito sem qualquer tipo de matéria verbal. Se bem que é discutível, porque o Thomas Ott, obviamente, que vai ter o título. Bem, podemos dizer que o título normalmente é decisivo, mas tem o nome do hotel ou uma informação qualquer num póster, etc., que obviamente vai nos informar na história. Eu também não acho, não gosto nada de ver hierarquias quando se diz uma história sem texto é melhor ou é universal, etc. Porque isso leva a um perigo de um desentendimento, que é achar que as imagens são universais, ou seja, que as imagens em si são entendidas da mesma maneira por todas as culturas no mundo. Isso não é verdade. Existem categorias de imagem, questões sociais, culturais, etc., que mesmo que sejam transmitidas pela imagem, podem ser interpretadas de maneiras diferentes conforme a cultura. Portanto, não acho necessariamente que o texto, a existência de matéria verbal, lá está, seja um obstáculo ao entendimento. Para isso existe a tradução. Isso levava a outra discussão, que é aquela, é impossível traduzir. Só diz isso quem nunca pensou tradução, quem não lê coisas em línguas que não domina, etc. Portanto, eu não acho que a banda desenhada muda seja necessariamente nem superior nem inferior. Agora, a verdade é que, não tendo matéria verbal, obriga a um determinado tipo de construção de sentido, com expressões, com a transição do tempo. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo muito claro da transição do tempo do crescimento do rapaz, em que é uma vinheta e na outra, a seguinte, está mais velho. É muito boa essa transição. Mas isto vai depender, obviamente, de cada artista, porque há artistas que são capazes, por exemplo, de representar microexpressões das suas personagens. Portanto, nós conseguimos ler emoções muito subtis transmitidas pelos rostos. Há outros autores que tiram partido de outras formas, por exemplo, da cor, não é? Se houver cor, utilizam a cor. E isto também leva a uma outra questão. Por exemplo, existem bandas desenhadas abstratas ou experimentais que não têm texto. Mas a essas bandas desenhadas nós não chamaríamos muda, não é? Porque faz parte da sua matéria própria visual não ter texto. Portanto, a verdade é que só nós utilizamos apenas este apodo de banda desenhada muda para as bandas desenhadas em que nós esperamos que existisse algum tipo de diálogo. Como, por exemplo, o Jason, ou aquele autor norueguês, não é? Acho que sim. Eu engano-me sempre na nacionalidade. Que tem o livro talvez mais conhecido, isso é o não é? Mas nós também temos exemplos, por exemplo, estou-me a lembrar há vários, obviamente, mas estou-me a lembrar de um capítulo em particular do New X-Men, do Grant Morrison, um capítulo desenhado pelo Frank Whiteley, cujo título é Enough Said. Aliás, porque era uma série de livros de comic books que saíram nessa altura. Enough Said era uma expressão do Stan Lee, em que saíram toda uma série de comic books
durante um mês, ou o que é que foi, durante um tempo, em que não tinham diálogos nenhuns, não é? Portanto, tinha que haver um número especial sem texto. E no New X-Men está muito bem integrado na série, porque é uma parte em que a Fênix, a Jean e a Emma Frost entram na mente do professor Xavier e estão lá a ver as coisas dentro. Mas recorrem também a símbolos, balões com ícones e etc, para transmitir sentido. Bom, desculpem, se calhar já me estou a descarrilar, mas era só mesmo para dizer que existem muitas coisas, existem muitas formas de utilizar. Eu tenho uma ou duas histórias curtas que foram feitas sem texto, sem matéria verbal, lá está. E tenho também um caso bastante curioso que foi uma banda desenhada feita pelo Nuno Fragata, que ele fez tudo sozinho, e depois pediam para eu colocar texto, para eu colocar legendas, etc, etc. E eu pensei, bom, ok, é um belo exercício, mas não vou, obviamente, colocar diálogos. Não vou pôr a dizer, olha, cuidado atrás de ti, porque era um bocadinho ridículo. Portanto, criei uma faixa textual que trazia um sentido que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, não. Quer dizer, não descrevia a história, mas ia buscar uma outra coisa. Eu, neste momento, tenho um argumento que, na verdade, está entregue a uma pessoa e que não tem texto nenhum, a não ser... Lá está, eu também estou a repetir a expressão do texto, obviamente é difícil escapar, mas quando estivermos na análise temos de ser um bocadinho mais cuidadosos, mas tem um último, digamos, quer dizer, o livro não existe, portanto, não sei se existirá, mas na última página apareceria um balão. Pronto, é a única coisa que surgiria, mas nem sequer, sem estragar muito, não seria da faixa principal da história, digamos assim. Mas o que é que está, por exemplo, tu tens duas histórias curtas que optaste por não fazer, não ter a palavra escrita. Mas o que é que esteve na origem dessa opção? É o estilo do artista? Foi uma maneira de desafiar a ti próprio? Ou seja, isso é que eu gosto sempre de compreender, o que é que está na origem, não é? Olha, num caso lembro perfeitamente que foi uma história com peço desculpa, a Estrela Lourenço. Sei. Estávamos a falar e era uma história, obviamente, até pelo estilo da Estrela Lourenço, é uma história com animais, não é? Com personagens animalier, à Disney, e achámos por bem que seria suficiente ter a história estruturada de uma maneira que não necessitaria de diálogos com palavras. Se bem que, se me recordo, também tem lá a solução do balão com pontos de exclamação e coisas desse tipo. A outra, muito sinceramente, não me recordo. Não me estou a lembrar, mas tenho a ideia, tinha que ver outra vez, mas tenho a ideia que há mais uma que é feita sem diálogos, mas posso estar enganado. É sempre eu acho que a maneira de escrever banda desenhada sem usar a palavra escrita é diferente, não é? É diferente do que se tivermos esse recurso. Completamente. É diferente, tal como e como tu estavas a dizer, falar das expressões e isso tudo, quando se olharmos para o cinema mudo, os códigos também eram completamente diferentes, apesar na altura o cinema era mudo porque não havia ainda tecnologicamente. Sim, até porque em muitos desses filmes eles usam texto, não é? Para dizer algumas coisas. Aqueles painéis entre capítulos. Acho que isso é curioso porque normalmente nós pensamos isso, mas a verdade é que a esmagadora maioria da produção de cinema previa sempre a existência de qualquer tipo de som. Música e sim, é verdade. Sim. A música podia não ser ao calhas. Havia mesmo alguns filmes que tinham uma pauta, não de música apenas, mas de sons. Ou seja, as pessoas havia uma porta a bater, alguém fazia esse som. Existe mesmo um livro ou dois sobre a história do som no tempo do filme que não tinha som síncrono. Não é? Não estava gravado. Portanto, é outra questão. E chega a haver, a dada altura, chega a haver também dobragens. Tu tens falas em filmes que são maioritariamente mudos. O mudo quer dizer o quê? Não tem intertítulos?
é que há filmes que não tinham intertítulos. E há Sim, outros sim, que exatamente. O Murnau tem um filme que agora não me lembro, mas é sobre um porteiro de um hotel que não tem intertítulos, não tem nenhum intertítulo. E É o que Nosferatu, começa, não é? e que esse filme é muito interessante porque normalmente onde é que tu apresentarias? Apresentarias de fora, vias o hotel e ias para ele. E eu tenho ideia que o Murnau vai por trás, não é? E apresenta ao porteiro precisamente de Sim, sim, outra sim. forma. Eu tenho essa ideia. Eu também não me lembro o nome. Daí também tínhamos que ver os exemplos precisamente para ver como é que cada um funciona. E depois tens filmes contemporâneos em que há som, mas não há diálogos, não é? Isso eu aconselharia a procurar no YouTube. O que não falta são, no canal do Tony Ju, o Every Frame a Painting, etc., sobre o uso do silêncio, do verdadeiro silêncio, ou seja, silêncio mesmo. Não ouvi nada, não há sons, ou outras soluções. Mas vamos ficar pela banda desenhada, lá está. Eu acho que é o The Last Laugh, se não estou a dizer nenhum disparate, do Murnau. Talvez, eu não me recordo mesmo do. Acho que em alemão o título é Die Freunde do Geschirrspieler und dos in Streinten fortin den Pauten Ötelen. Exatamente. Eu acho, pronto, e só para finalizar, há também uma dimensão muito interessante que as bandas desenhadas mudas têm, que é diferente, não ganha nem perde, é diferente, que é o ritmo de leitura. Porque, de facto, nós paramos, né, isto é lógico, nós paramos nas vinhetas, dependendo da dimensão do texto, ninguém fica a olhar para uma vinheta, demora-se, depende, há uma outra se calhar que chama mais Olha, vais ver, ainda vai aparecer um comentário de alguém a dizer 30 minutos por cada mas vinheta. há um ritmo de leitura. Sim, eu concordo. Se gostam muito da arte, às vezes demoram só. Eu também me demoro, às vezes, a ver transições que aprecio. Mas já falámos aqui, ou noutro sítio qualquer, que é curioso, que numa banda desenhada em que haja diálogo, quando existe uma sequência, ou mesmo apenas uma vinheta, em que não há matéria verbal, dá a sensação que demora mais tempo, não é? Que a duração do tempo é maior nessa... Não é sempre, obviamente, que aqui tínhamos exemplos muito concretos. E deixa-me só recordar uma coisa. O Gabriel, no programa passado, estava a dizer a dificuldade de encontrar títulos para o BD. E é verdade, na pouca experiência que tenho, a verdade é que às vezes encontrar um título para a história é que às vezes é uma grande chatice. E André, diz-me se isto não é verdade. Muito provavelmente tu escreves mais rapidamente o argumento da história, ou seja, o que é que acontece, o que é que se faz, etc., do que os diálogos. Os diálogos, se calhar, demoras algum tempo. Porque tu, em particular, agora vou ser um bocadinho deselegante, mas nem todos os autores de banda desenhada em Portugal têm ouvido para os diálogos, não é? De fazer mesmo diálogos que tenham alguma naturalidade, etc. E os teus diálogos são bastante... Há outras pessoas, obviamente, não estou para tudo o mesmo saco. Mas eu tenho a certeza que há muitos argumentistas que concordarão comigo, em que muito rapidamente fazem a descrição de tudo e os diálogos estão sempre volta atrás. E mais, eu agora falo por experiência, muitas vezes, depois de estar tudo desenhado e o diálogo colocado, ainda vou lá e corto, limpo, tiro, etc. Eu, ao contrário do Gabriel, o título é a primeira coisa. Eu acho que já falei aqui sobre isso. Eu quero saber... Não sei se foi aqui, mas já me contaste isso, pelo menos. Eu quero saber no que é que eu estou a trabalhar. Há muita gente, e acho que tu és assim, Pedro, acho que já partilhaste, que há títulos provisórios e depois revisitamos, revemos, etc. Pá, eu não consigo fazer isso. Pronto, claro que pode sempre mudar. O Volta era para se chamar Tour, era para ter um nome em francês, mas depois houve questões com o povo, que as pessoas, algumas podiam ler Tour, enfim, por mudar. Então, mas o primeiro esboço que eu fiz era chamar-se Tour, por exemplo. Mas achas que ele estar de bicicleta na capa não era pista suficiente para tu? Não sei, porque não sei. Não interessa. Não interessa. Mas pronto, não desvirtua completamente. Agora a questão é, eu tenho um método, não é? Tenho a minha, é quase uma timeline, uma linha condutora até de processo de trabalho. E começa sempre com o título, depois os diálogos acabam por ser a última coisa a fazer na prancha. Mas eu também tenho uma coisa que não sei se é por insegurança, com certeza por insegurança, e pelo certo amadorismo e por não haver
prazos, epá, cá em Portugal ninguém está, ai André, se não lanças um álbum até ao final do ano, está tudo, a toda uma indústria, pá, um gajo não sente essa pressão, portanto, quer dizer, a pressão que sinto é comigo próprio, e até à legendagem, as coisas podem sempre mudar, há sempre coisas que são reescritas, eu imprimo o livro todo, e agora há pessoas que estão a ouvir e estão a dizer assim, então este gajo, este chimpanzé imprime tudo, revê e ainda assim sai esta porcaria. Olha, eu faço o melhor que consigo e sei. Mas sim, mas é uma coisa que, pronto, Mas diz. aqui faz, não sei, eu acho que parece-me um bocado óbvio que é os diálogos é o que vai ser lido ok, lido é óbvio que a imagem vai ser lida, mas desde que nós consigamos passar para quem desenha, a prosa não tem que ser extremamente elegante, desde que consigamos passar bem a imagem para o desenhador, eu acho que por isso é que se calhar escrevemos mais depressa, tudo que não é o diálogo, porque o diálogo é o que efetivamente vai aparecer. Ou estavas a falar também da narração, Pedro. Eu pensei que estavas a dizer tudo que era lido depois, que esse sim tens todo o cuidado e demora mais tempo a escrever precisamente por causa disso. Mas não sei, se calhar nem era isso que estavas bem a dizer. Não, ou seja, mais rapidamente consigo escrever aquilo que é necessário de uma página, descrever a página, o que acontece, a personagem senta-se, pega no copo de água, bebe, tem um casaco azul, seja lá o que for, etc, etc, do que o dizer, olá Emília. Pronto. Uma coisa que eu faço muito, e antes do fim do mundo, não é? Quando andávamos por aí, íamos trabalhar e voltávamos para casa, essas coisas do antigamente, era tipo andar no comboio e pá, estar, pronto, uma pessoa é maluca, não é? Então está sempre em conversas e discussões, a reviver coisas e a imaginar, depois volta e meia, olha, é giro a ver uma pessoa que diz isto e outra que responde isto, e estou sempre a apontar essas coisas no telemóvel. Tenho uma página no notebook com um discurso incoerente de um psicopata, qualquer dia que descubram o meu telemóvel, isto não faz qualquer tipo de sentido, mas aquilo tem trechos que eu depois vou revisitar e vou utilizar nos livros. Treinas em voz alta no comboio, tipo. Sim, os gritos, normalmente, aos gritos. Portanto, eu apanho aqui ao pé de Cascais e mais ou menos em Oeiras já me estão a pôr fora, normalmente, depois venho a pé. E a pé, noutros tempos. É isto. Acho que podemos ficar por aqui, ainda assim não nos excedemos por aí além. Foi um programa mais conciso. Querem falar sobre aquilo que estão a ler? Não, obrigado. Eu não estou a ler nada. Gabriel. Olha, eu comprei, ainda está aqui, olha, ainda nem desembrulhei, mas faltava-me o último da Liga de Cavalheiros Extraordinário, já cá canta, o Tempest, mas não sei se, pronto, nem sei se vou começar a ler. Olha, sabes uma coisa? Esse Tempest tem uma referência ao Shakespeare, sabia? Olha, a sério. Pensei que era o Neil Gaiman ou Sandman. Ele comprava, se não fosse. Não pensavas que era o serviço de meteorologia e de um sítio qualquer? Eu tenho 2 livros para mostrar. Um deles é este, que ainda trouxe de Coimbra. Chama-se World Sketching Tour Europa. É do Luís Simões. Não sei se conhecem. O Luís Simões é um como é que eu ia dizer? É um ilustrador que de repente largou tudo e decidiu andar a viajar pelo mundo e a desenhar, portanto, com um diário gráfico. E a vida dele é fascinante. Eu ouvi há tempos uma entrevista com ele e fiquei muito interessado. Acho que é uma coisa apaixonante aquilo que ele faz. E encontrei-o lá em Coimbra e foi uma agradável surpresa. Claro que é daquelas coisas, é uma pessoa muito simpática, que encontra ele, começa imediatamente a falar, eu ainda me pus a questionar, será que alguma vez falei com ele? Ou será que ele já me conheceu? Porque ele falou com uma má vontade, claro, uma pessoa que viaja pelo mundo tem que ser assim, não pode ser reservado e desconfiado. Gostei muito de o conhecer e comprei este livro. Isto é uma edição pessoal, acho que foi ele que produziu, não há aqui nenhuma editora, e foi, no fundo, este livro conta o arranque desta jornada dele. Os pais ficaram muito angustiados e decidiram, também eles, ir com ele durante uns meses pela Europa fora e depois deixaram-no ir à vida dele. Mas é interessante que os pais estavam tão incomodados com esta decisão de vida dele, que vendeu o apartamento para arranjar dinheiro, etc., e queria-se mandar sozinho e não sei o quê, e vendo que não havia maneira de o demover,
decidiram ir também com ele. Muito giro. E foi uma experiência para toda a família de se conhecerem melhor e de viverem situações que não teriam vivido de outra forma. E este livro também é um livro que eu gosto muito, que pedi à Tinta nos Nervos para encomendar, e já lá fui buscar. É outro livro sobre boxe do Reinhard Kleist. Eu já tinha lido um que tinha sido publicado pela Polvo, que era o Pugilista, que é uma história real sobre um sobrevivente dos campos de concentração que consegue sobreviver à conta de ser bom a andar ao soco e depois acaba por ir para os Estados Unidos. Tem uma carreira que acaba com o combate do Rocky Marciano, que ele até ao fim disse que foi meio arranjado. Este é um livro diferente. Eu julgo que é sobre, também uma história real, se não me engano, sobre Caribenho? Diz-me? Do Caribe. Sim, e sobre um pugilista gay, se não me engano, eu penso que é isso. E é a história de vida dele. E eu gosto muito de boxe e gosto muito de histórias sobre boxe, reais ou de ficção. Portanto, não sei se o leste, mas ele diz aí que foi quando estava a fazer a pesquisa para o pugilista, deu-se de caras com a vida deste. Como é que ele se chama? Ele chama-se Emil Griffith. Emil Griffith. Deparou-se com a vida, então resolveu fazer, porque é uma história fascinante, que é um jovem caribenho, bissexual, fazia chapéus de senhora e de repente é aliciado ele gosta de desporto, é aliciado para começar a combater, a fazer boxe, uma coisa que ele não tinha grande interesse, descobre que tem queda para isso e torna-se rapidamente um campeão. Só que ele mantém, isto é um bocado estúpido dizer isto agora desta maneira, mantém o seu comportamento. Então ele fala abertamente e está muito pouco preocupado com dizer publicamente, faço chapéus de senhora, vou agora ter com um rapaz. E claro, a homofobia, como vocês podem imaginar nesse tempo, aliada ao racismo, aqui é um caldinho que explode. Uma combinação explosiva. E depois tem uma série de outros problemas, etc. Portanto, é uma história bastante curiosa, de facto. Obrigado, porque eu não conhecia, foste tu que me apresentaste este livro. Eu também não conheço. Mas eu acabei por não dizer como é que o livro se chama e qual é a editora. Chama-se The True Story of Emil Griffith, chama-se Knockout, é do Reinhard Kleist, como já disse, e é da Self-Made Hero. E pronto, apareceu-me nas redes sociais e fiquei logo interessado. A capa é muito gira. A capa é muito gira. Como andas a ler sobre pugilismo, imagino que se calhar também já viste o Santa Camarão, assim, de edições por cá. Há muito a dizer acerca do Santa Camarão. O Santa Camarão é um pouco uma personagem da história de Portugal, tal como era o Diogo Alves. O Diogo Alves, eu tinha um interesse tão grande na personagem que decidi fazer o livro. Era capaz de fazer também sobre o Santa Camarão e sobre o Zé do Telhado. São personagens que eu acho muito curiosas. O Santa Camarão há muito, muito para dizer sobre ele. Eu não descansei enquanto não encontrei uma biografia. Acho que o livro de banda desenhada conta muito pouco acerca da vida dele, não é? Mas também não era esse o objetivo. Eu tentei e encontrei uma biografia do Santa Camarão que até foi o Marcos Farrajota que me arranjou e é brutal. A história era um gigante, era um campeão português, enfim, a par do Belarmino, que também é um filme que eu recomendo, que eu tive a oportunidade de ver na Cinemateca ao lado do barbeiro da barbearia Belarmino. É uma curiosidade. E gosto muito de descobrir essas personagens da história, da nossa história, que não são tão exploradas e que são... Santa Camarão é muito fixe. Mas pronto, agora seria mau tom lançar-me num projeto de BD biográfica sobre ele, na mesma onda que fiz do Diogo Alves, talvez daqui a uns anos. Mas acho que seria demasiado perto daquilo que já foi publicado. Já passaram uns anos, pensa nisso, talvez... Sim, talvez. Não tinha que ser, bem, já assim vamos estender o programa, mas eu acho que pode haver espaço para diferentes ângulos e diferentes visões. Enciclopédia dos grandes boxeiros portugueses em BD, coleciono Jorge. Exato. Muito bem. Então,
muito obrigado a todos por terem acompanhado mais este episódio. Peço novamente, por favor, que coloquem likes e 5 estrelas no Spotify, enviem-nos cabazes com comida, coisas, aquilo que vos aprover e aquilo que acharem. As pessoas para pedir os likes e a subscrição fazem mais macacadas. Temos que pensar em qualquer coisa disso. Exato, qualquer coisa. Eu estou a dizer isso porque me disseram para dizer. Vocês para os que não conseguem fazer efeitos especiais de pôr a morada a passar, para eu, quando dizeres dos cabazes, eu a fizer assim. Não, eu posso pedir à minha filha para passar aqui atrás com um cartaz. É o máximo que eu consigo fazer. E não é mau. Okay. Um abraço a todos, obrigado, até para a semana e saudações carecas. Whatever, não sei. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole.